Eu vou começar aqui no chat, né? No chat geral, a gente ficou só com a sua pergunta para Vinícius, tá? Vamos começar com o Vinícius respondendo as perguntas, então, sobre o que é que a gente tem aqui em Aracaju de terapia endoscópica para o GIST. E aí, Vinícius? Pronto. O GIST, ele classicamente está na quarta camada, certo? Então, quando a gente vai fazer qualquer ressecção, obrigatoriamente a gente vai perfurar. Então, assim, a gente tem a condição, a gente já faz ISD aqui, nós temos arsenal para fazer ISD. Entretanto, como eu falei, nos estudos, quando eles fazem a tunelização, na verdade é uma técnica de misto de ISD com a tunelização, é como se fosse um POEM, né? A gente faz uma abertura na mucosa e vai fazendo um túnel dissecando a nível de submucosa. Quando identifica a lesão, resseca a lesão. E aí a gente depois faz uma sutura, né? A gente, na verdade, clipa e fecha a mucosa. Então, a gente impede essa comunicação direto da cavidade com a serosa ou a quarta camada que seja. A gente tem arsenal para fazer isso. Entretanto, como eu falei, os estudos no esôfago, e isso daí é uma crítica que tem, fazem essa ressecção por quê? Se são lesões benignas, a gente não vai ter giste no esôfago, né? E mesmo na carne a gente não vai ter giste. A gente tem condições de fazer. Outras arsenais que a gente tem é o DUET, que é uma ligadura com ressecção, é tranquilo, a gente já tem esse arsenal também aqui para fazer, é muito menos complexo. No duodeno, a gente não consegue fazer ISD. O duodeno, a gente tem que fazer apenas mucosectomia. Os estudos mesmo com os japoneses, que é a escola asiática, né? Eles não conseguem fazer ressecções de duodeno. O duodeno tem uma parede muito fina, a gente não consegue fazer ISD, a gente não consegue fazer ressecções endoscópicas submucosas, a gente consegue fazer mucosectomias. E aí a gente faz o DUET sem problema algum para fazer as ressecções dessas lesões. Então, Vinícius, continuando com você, e a gente já aproveita o gancho da pergunta para a gente continuar. O que é que você acha de desencapsular a lesão para biopsiar? A gente abrir ela quase com a alça ou algum instrumento para poder fazer biópsias mais profundas quando você não tem o arsenal terapêutico da ecoendoscopia. Você acha que isso vai disseminar material, que isso vai entrar naquela tabela lá de Luciana da ruptura de tumor? E aí depois eu queria ver o que ela tem para falar. Porque isso, às vezes, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda fazem esse tipo de coisa por não ter o arsenal terapêutico da ecoendoscopia disponível. Muito bem. Veja, na verdade, essa tunelização, o que é que a gente faz? A gente tem várias técnicas endoscópicas. A gente pode fazer a biópsia sobre biópsia, totalmente efetiva. A gente pode fazer como se fosse uma abertura, seja com um hot knife, seja com uma alça, fazendo uma abertura e depois você vai com a pinça e faz biópsias sobre biópsias. A efetividade também é muito baixa. A chance de sangramento é alta. Então, nesses casos, a gente opta por não fazer essas ressecções, nem, na verdade, biopsiar desse jeito, né? Existe uma... A gente tem que atentar a isso, e eu vou chamar a atenção. A gente está falando muito de giste. A gente está falando, vamos abrir uma lesão para abrir, porque é um giste. E, na verdade, a gente tem que saber que a maioria das lesões não são gistes. A maioria das lesões, elas estão na segunda, terceira camada. Então, são lesões totalmente benignas, são lesões de comportamento benigno. Então, assim, a ecoendoscopia pode não dar, digamos, o histológico, mas ela só de falar que você está em camada favorável já tranquiliza as pessoas. A gente está tentando muito tudo é giste. Não é assim. Claro que é o que mais preocupa a gente, mas isso daí tem que ter o cerne, a consciência de estudar antes de fazer isso. Um gancho tá, que eu vou perguntar a Marcelo, que ele falou lá da canadense, até um motivo disso, é como falando isso daí, nem tudo é giste. Então, assim, ele mostrou lá que tem dois estudos com lesões menores do que 1 centímetro que deu meta. Aí a pergunta que eu faço é, como é que eles diagnosticaram que essas lesões menores do que 1 centímetro são gistes? Como? Se, por exemplo, por endoscopia, a chance de diagnóstico é muito baixa. Com biópsia sobre biópsia, também é baixíssima. Então, assim, será que
como é que foi que descobriu essas lesões menores do que 1 centímetro? Daí deveria, né, a gente, claro, esmiuçar para ver o estudo. Será que eles primeiro viram quem tinha meta e depois, veio a meta, vamos ver o cito primário, aí descobriu que é uma lesão pequena? Então, isso daí eu acho que fica essa dúvida pairando no ar. Mas a gente fazia lá no hospital, teve oportunidades, a chance de sangramento, quando você faz essa capsularização, é muito alta e a chance de diagnóstico é muito baixa. Então, a gente opta por não fazer isso, ou a gente faz a econdoscopia com punção, ou a gente, de repente, parte para um segmento já em uma ressecção, seja endoscópica ou seja ressecção cirúrgica. Pode falar aí, Posso fazer Luciana, e um depois Marcelo está com a comentário? mão levantada aí. Eu acho que eu concordo com o Vinícius. Acho que essas abordagens mais agressivas eu prefiro evitar. Eu acho que você acaba aumentando o risco do paciente no caso de ser um GIST. Eu prefiro muito mais acompanhar esse paciente e ver a evolução dessas lesões. Só uma coisa, assim, meio que tem, sendo advogado do diabo. O GIST era considerado uma lesão extremamente agressiva e totalmente refratária aos tratamentos. O primeiro dado de Matinib foi que quando mudou totalmente a história natural da doença foi de 2001, se eu não me engano. Não, desculpa, 2006. O primeiro relato de caso publicado na New England com imatinib. Isso mudou muito a história natural do GIST. E de lá para cá, o primeiro fase 3 com imatinib foi em 2010. Então, assim, os estudos muito antigos também não levavam em consideração várias coisas que a gente leva em consideração hoje em dia. Por exemplo, as alterações moleculares. Eu acabei não falando muito sobre isso porque é uma conversa muito oncologista, assim. E ia ficar muito... a aula ia ficar muito extensa. Mas hoje a gente tem algumas avaliações moleculares que a gente lança a mão para saber um pouco em relação ao prognóstico do GIST, agressividade, índice de resposta. Então, antigamente, hoje, em algumas situações muito especiais, a gente até opera paciente com GIST metastático, em situações excepcionais. Então, assim, hoje o prognóstico do GIST é diferente do prognóstico do GIST em 2005. Só queria trazer um pouco desse contexto histórico, né? Então, os guidelines que a gente leva mais em consideração, o NCCN, que é o que a gente acaba se guiando muito, né? O guideline americano e da ESMO, eles são mais conservadores, acho que muito por conta disso também, porque essas coisas vêm evoluindo com a melhora dos nossos tratamentos sistêmicos. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que foi a descoberta do imatinib no GIST, ele foi publicado na capa da New England, na época, como relato de caso. Então, assim, um relato de caso que foi capa da New England, porque mudou muito a história natural da doença. Então, acho que isso acaba sendo levado em consideração hoje, sabe? Hoje o GIST é muito mais tratável do que era tratável em 2005. O 2005 era basicamente cirurgia, porque não tinha tratamento efetivo, basicamente. Hoje a gente já tem algumas drogas. No Brasil, a gente não tem tantas opções. No Brasil, a gente tem 3 drogas, mas nos Estados Unidos tem 6 drogas já para GIST, baseado em cada alteração molecular. Então, assim, a gente é uma área que vem crescendo muito baseada nas alterações moleculares da doença, entendeu? Então, eu acho que a tendência é que a gente seja um pouco mais conservador com essas lesões. E muito pequenas. Exatamente por conta do risco de a gente causar mais mal numa biópsia que se acaba disseminando lesão, perfurando ou causando um risco maior para o paciente. Beleza. E aí, Marcelão, você está com a mão levantada? Eu ia falar outra coisa, mas vou deixar como terceiro ponto. Primeiro, eu não sei de fato de onde é que eles fizeram o diagnóstico, como o Vinícius falou, desses trabalhos. Foram trabalhos que citaram. Eu não li realmente como foi que eles diagnosticaram. Mas se o paciente tem metástase hepática ou peritoneal e biopsia e na endoscopia encontra uma lesão de 1 centímetro, só é muito provável que tenha vindo de lá do estômago, né? Acredito eu, né? Mesmo que não tenha uma confirmação, ou que depois até eles podem ter sido até operados, né? Essas lesões de menor do que 1 centímetro, têm sido operados no tratamento. Não sei de fato de onde foi que veio o diagnóstico dessas lesões, que são menores, são difíceis de fazer o diagnóstico através de método endoscópico. A gente fala, assim, né? É o nosso dever trazer nesta aula todas as visões, né? Eu acredito, sinceramente, se fosse um familiar meu com uma lesão menor do que 1 centímetro, mesmo colocando aquilo dali, que existem lesões menores do que 1 centímetro, com menor do que uma mitose do que 50 campos de grande aumento, pode evoluir para metástase, eu não iria querer que ela fosse operada. E também vou dizer isso para o meu paciente, claro, no consultório, vou acompanhar esse paciente.
Mas eu acho que é muito bom senso. Existem lesões que estão no limite aí de 2 centímetros na grande curvatura gástrica, no fundo. Poxa, qual é a complicação que isso vai trazer numa cirurgia? De 30 a 40 minutos. Eu operei um paciente desse com uma lesão de giste de 2 centímetros, que, meu Deus do céu, a cirurgia de R1. Você grampeia aqui, acabou. Qual é a complicação? Qual é a morbidade desse tratamento? Nenhum, praticamente. Do que você ficar acompanhando o paciente, vai, coitado, o pobre do paciente sem dormir direito, meu Deus, vai virar tumor, vai virar tumor, vai virar tumor, e não dorme direito, e faz ultrassom endoscópico, e demora. É diferente de uma lesão de 1 centímetro, que não tem nada, ou mesmo de uma lesão no duodeno. Uma lesão no duodeno é difícil você chegar para um doente e falar, meu amigo, você vai ter que fazer uma gastroduodeno pancreatectomia, cirurgia aberta do corte daquela de antigamente, de 6 horas de cirurgia, com índice de complicação, é diferente. Eu acho que é muito bom senso que a gente deve discutir. E o que eu ia falar antes dessa discussão foi que eu operei um caso bem interessante, compartilhando com vocês aqui no Hospital Cirurgia, onde as coisas acontecem, que era um paciente que veio com o diagnóstico de megaesôfago. Na endoscopia tinha megaesôfago, não viram lesão nenhuma. Fez um EED que mostrou megaesôfago. A gente operou ela, foi submetida. Quando fez a miotomia para abrir a transição esofagogástrica, saiu um tumor. Na miotomia, saiu um tumor de 1,5 cm, mais ou menos. E aí a gente continuou o tratamento, fez a miotomia rela, fez uma válvula DO anterior, e na biópsia o que veio? Um chivanoma. O paciente tinha um chivanoma de transição esofagogástrica evoluindo com megaesôfago secundário. Então, uma coisa assim, diferente. Nunca tinha visto um chivanoma na minha vida no esôfago. Esse foi o primeiro que eu vi e ver que realmente existem essas lesões que causam complicação de motilidade com acalase secundária, né? Acho que perfeito sua colocação, Marcelo. Acho que essas lesões que são muito controversas, né, porque ninguém tem uma resposta e dificilmente a gente vai ter, acho que tem que ser individualizada a conduta, conversado com o paciente, colocado o custo-benefício. Acho que os pacientes, tem paciente que você consegue acompanhar, que é aquele cara que no dia certo vai fazer endoscopia, tem um paciente que não, você não consegue fazer acompanhamento endoscópico, porque ele vai, aparece, some, só aparece 2 anos depois. Então, isso são coisas que a gente tem que discutir e individualizar, né, a decisão, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso emenda muito a pergunta de Ingrid, né? Quando devemos encaminhar o GIST para o oncologista, né? Se todos os casos, como é que você vê esse cenário do GIST, das lesões epiteliais, né? De modo geral, depende da camada, claro. Como é que você vê? Então, eu acho que todos os casos devem ser avaliados, acho que no mínimo uma avaliação. O segmento ainda é controverso, como grande parte das coisas, mas até para a gente ver risco, conversar com o paciente. A gente acaba encontrando muitos gistes, algumas vezes em outras cirurgias. O Marcelo já deve ter visto. Assim, você vai operar um câncer gástrico, encontra lá um giste que estava lá de bobeira. Mas, assim, eu acho que o paciente sempre deve ser acompanhado com o oncologista, até para a gente ver risco, explicar para o paciente, acompanhar. Eu acho que sempre deve ser encaminhado. Porque são lesões que sempre têm potencial maligno, né? Então, eles merecem uma observação, sim. Pronto, eu tenho uma pergunta também, são mais 2 pontos que são interessantes. Por exemplo, a gente fez uma ressecção endoscópica e, infelizmente, não veio com margens livres ou cirúrgica, realmente veio com margem comprometida. A gente deve realmente um resgate com imatinib e tentar uma nova remoção, ou como é que funciona o pós dessa margem comprometida? Marcelo, qualquer coisa você me corrige, mas assim, acho que se for factível operar, idealmente você manda para cirurgia. Até porque depois do imatinib, para você fazer um controle preciso é muito difícil. As lesões, mesmo o paciente com doença macroscópica grosseira, algumas vezes você perde um pouco o parâmetro, até o parâmetro de risco desse paciente. Então, se o paciente for candidato à cirurgia, o ideal é que faça uma ressecção ampla, um second look mesmo, cirúrgico. Exatamente, concordo exatamente com o que você falou, Luciana. É o que colocam, né? Se é possível reoperar o paciente, é factível a ressecção, reopera. A não ser que ficou margem positiva, ficou onde? Na cava, na aorta, aí não vai ter como ressecar, aí vai imatinib para esse paciente. Do contrário, ressecção sempre, o tratamento cirúrgico é imperativo.
E aí, provavelmente esse paciente que não é abordável, você vai discutir com o paciente e manter imatinib a longo prazo, há mais do que esses 3 anos. Porque é um paciente que deve recidivar, quando você para o tratamento. Boa noite. Então, só aproveitar aqui, doutor Raul, aqui, que está presente também. Tá? Ele tem uma experiência já com robô aqui em Aracaju. Ele queria que ele desse uma palavrinha sobre a experiência dele com GIST, em especial se tem alguma diferença com robô, alguma coisa. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só não consegui ver a apresentação toda de Vinícius, mas a companhia de Marcelo, Luciana, parabéns. Eu acho um tema legal, coloquei aí no chat, porque é uma dúvida do endoscopista, do gastroclínico que pega essas lesões, de como conduzir. Parece que os guidelines aí definem muito bem esse limite aí de 2 centímetros. Para a gente, cirurgião, é importante isso, né? Eu fiz um caso de um giste sangrante por robótica, né? Eu concordo com o Marcelo, a apresentação excelente dele. Abordagem por videolaparoscopia, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. A gente consegue fazer uma cirurgia com margens reduzidas. A gente tenta deixar, assim, uma margem aí de 1, 2 centímetros, é o interessante para... Assim, os guidelines falam um pouquinho nisso, né? Uma dúvida aí entre 1 e 2 centímetros de margem de segurança. E eu fiz um caso de um giste sangrante por robótica, né? A robótica, nesse caso dessa paciente que eu operei, ela teve uma vantagem mais por questão da composição corporal da paciente. Era uma senhora bem idosa, magrinha, então a gente sabe que a parede abdominal muito fina na videolaparoscopia dificulta muito a saída do trocate na hora que você puxa, etc. E no caso do robô a gente consegue manter isso mais fixo. Mas era um caso também que dava para ser abordado por videolaparoscopia e a ideia é essa. Uma coisa que é uma dúvida, que eu não sei se Marcelo, aí eu vou deixar essa pergunta para você, se você viu alguma coisa quando você fez a sua pesquisa aí para apresentar, a respeito do limite de tamanho dessas lesões suspeitas de giste para a gente ressecar por endoscopia, por videolaparoscopia. Quando estaria indicado, a depender do tamanho, você abordar, né, através de uma laparotomia? E Luciana falou muito bem, o giste, a gente opera muito esses gistes pequenos e realmente o resultado é muito tranquilo, mas eu já acompanhei alguns gistes e estou com um caso agora muito agressivo, né, com resposta ruim já à medicação e com um índice de crescimento muito grande. Então, o gisto ele é muito fácil de tratar ou ele é muito complexo para o cirurgião, exigindo múltiplas reabordagens. Eu falei do tamanho, porque esse caso a gente abordou por via aberta, porque eram múltiplas lesões. Alguns artigos falam aí em torno de 10 centímetros. Eu acho até que gistes um pouquinho maiores que 10 isolados, a gente pode ressecar bem por laparoscopia. Mas quando são múltiplas lesões, o mais importante é a gente tirar todas essas lesões sem tentar romper, porque a recidiva é complexa desses pacientes. Fala, grande doutor Raul, boa noite. Obrigado pela presença, pela participação aqui com a gente. Eu não vi nada, não existem trabalhos antigos que falam que realmente acima de 10 centímetros tente fazer já por laparotomia. Hoje já não existe mais isso, né? Bem como no adenocarcinoma, né? Para gastrectomia, para colectomia, os livros antigos colocam isso, né? Tumores grandes, tumores aderidos a paredes, tumores T4, tumores maiores do que 10 centímetros devem ser abordados por laparotomia. Hoje a gente sabe que vai muito da expertise da equipe que está operando e se é factível ou não, depende da localização, né? Um giste no fundo gástrico solto de 10, 12, talvez 15 centímetros, seja factível, né? Fazer o tratamento cirúrgico de forma minimamente invasiva, seja laparoscópica, seja robótica. A única questão é que na hora de você ampliar para retirar, você vai ter que ampliar um corte maior, né? A gente prefere fazer até um funny steal por conta das complicações, por conta de hérnia,
mas o trauma cirúrgico do intraoperatório, né, de abertura da cavidade, manipulação de talco na alça, o afastador, o ar-condicionado na temperatura na alça, tudo isso favorece o tratamento laparoscópico. Então, não existe, até onde eu li, uma contraindicação à ressecção laparoscópica ou robótica de gistes maiores, né? Acho que vai muito do bom senso da localização desse tumor. Perfeito, eu concordo também. Eu acho que o limite vai depender disso que você falou, a localização, né? Se é uma lesão única, se é múltipla, né? Se a gente vai conseguir tirar ela sem romper, né? Também concordo. Parabéns. Muito obrigado aí a todo mundo. Acho que a gente conseguiu dar uma adiantada boa no tema, discutimos bastante, Luciana contribuiu para caramba, que eu acho que é a maior dúvida realmente dos endoscopistas, dos gastros, dos clínicos que pegam esses resultados de endoscopia, é realmente o manejo e a primeira conduta nesses pacientes, né, que é realmente encaminhar para uma avaliação melhor desse paciente, uma avaliação, às vezes, molecular, depender da localização, tentar fazer uma punção com ecoendoscopia, realmente a gente tentar definir bem esse tumor, esse giste, ou esse leomioma, seja lá o que for, essa lesão subepitelial, como o Vinícius bem orientou aí, e aí realmente tomar a melhor conduta. O Dr. Raul e o Dr. Marcelo explanaram muito bem da segurança desse procedimento, da cirurgia para o giste. Normalmente são gistes que não são tão grandes, graças a Deus são gistes que são bem ressecáveis, que a gente consegue realmente remover com bastante segurança. Tá? Eu acho que eu queria agradecer bastante a presença de todo mundo, realmente, aqui na aula. As pessoas elogiaram bastante a aula de vocês três, foi fantástica. Recebi algumas mensagens em particular também aqui elogiando. A aula está gravada, eu vou disponibilizar no YouTube, vou divulgar essa aula para a gente poder dar continuidade aí. Quem não teve a oportunidade de assistir, poder ver depois. Tá? Muito obrigado aos três Deixa eu pela só aula. falar uma coisinha. Por favor, fica à vontade. Eu acho que é importante essa discussão para a gente também levar isso para os nossos casos, né? Eu acho que tem casos que são difíceis e que vale a pena sempre tentar discutir com a equipe multi, participar endoscopista, cirurgião, oncologista, para poder definir qual a melhor abordagem e qual o primeiro passo que você precisa dar. Então, eu acho que essas discussões sempre enriquecem e eu acho que aqueles casos que você fica na dúvida, é sempre bom tentar levar para o colega para discutir todo mundo junto e para poder chegar para o que é melhor para o paciente, né? Eu acho que isso é o mais importante, é juntar todo mundo para ver qual é a melhor estratégia. Porque eu sempre falo que o caso que começa bem, vai bem, e o caso que começa mal, também vai muito mal. Então, eu acho que essa conversa, de conversar com um oncologista, conversar com um endoscopista, conversar com um cirurgião, para ver qual é a melhor abordagem para o paciente, eu acho que essa é a melhor estratégia, é ter a conversa dessas três equipes que fazem parte do cuidado do paciente com giste. Isso é verdade. Só uma coisinha, Lucas. Nos últimos, essa questão dessas lesões, principalmente as lesões gástricas, eu não lembro a última vez que eu peguei um leiomioma gástrico. Então, sempre que essas lesões são maiores que 2 centímetros, né? Ou, como o Marcelo falou muito bem aí, quando na ecoendoscopia a gente tem algum dado que aumente a suspeita dessa lesão, tem que ressecar. A chance de ser giste é grande. Depois de muito tempo, eu peguei agora um chivanoma. O último paciente que eu operei foi um chivanoma de antro. Acho que um paciente que até Vinícius fez a ecoendoscopia. Mas o resto é giste. Então, e o giste pode ser simples quando a gente aborda, e cirurgicamente, Marcelo falou muito bem, a gente faz uma cirurgia simples por vídeo, tranquilo e resolve bem, mas ele pode ser complexo se a lesão crescer, né? Parabéns mais uma vez, muito bom. Beleza. Eu queria só pedir, quem puder abrir a câmera aí para a gente fazer um registro aí dessa aula, que graças a Deus tá cheio de gente aí. Quem puder abrir a câmera aí também para a gente registrar o momento aqui. E já vou aproveitando a Ingrid aí, que apareceu, para ela falar um pouquinho da próxima aula, que eu deixei aqui do lado, desse lado aqui. Próxima Ingrid, aula... abrir a câmera, viu? Quero ver as mulheres abrirem a câmera aí.
É. Então, próximo mês, vamos ter uma aula sobre tratamento endoscópico de fístulas. É um caso que nós tivemos lá no Hospital Universitário de Lagarto. Foi operado pela equipe da cirurgia geral e a endoscopia entrou para auxiliar. Então, eu vou apresentar o caso e o Dr. Eduardo Moura, do HC de São Paulo, vai apresentar uma aula. Espero que todos estejam novamente no próximo mês. Com certeza. Acho que a gente tem que tentar sempre melhorar a organização das aulas, melhorar a divulgação. Eu acho que a tendência é realmente a gente conseguir fazer essas aulas cada vez melhor. André sumiu. Vamos, André? André não fez a barba. Foi pentear o cabelo. Hoje, rapaz. A minha câmera tá ruim. Sei. Que pena. Bota um filtro, pô. Mas beleza aí. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Tá? E aí, depois a gente tem que ver o pessoal da SOBED, a gente está encabeçando algumas ações em relação ao Covid e a endoscopia, tanto em relação à importância, em relação à remuneração do honorário, em relação à parte de materiais, que é para os serviços de endoscopia, de uma maneira geral. Depois a gente tem que sentar para conversar aí um pouquinho, porque o negócio está crescendo e eu acho que vão dar bons frutos aí daqui a pouco. Obrigado aí a todo mundo, uma boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite, boa pessoal. noite. Bem, pessoal aí. Boa noite.